Graças a Paz, nós vamos estudar hoje mais um capítulo do livro Mentira em que as Garotas Acreditam e a Verdade que as Liberta. Nós vamos ver hoje o capítulo 4 e ele vai falar sobre as mentiras que nós acreditamos acerca de Deus. Esse é o primeiro capítulo que vamos começar a discorrer sobre as mentiras, né? Então, justamente por isso, o primeiro tema vai ser sobre Deus. Devemos começar pelo mais importante, né? E nada mais crucial do que isso, porque o que nós acreditamos acerca de Deus vai determinar a forma em que nós vivemos. A autora trouxe uma frase bem interessante no início do capítulo, que diz assim: o que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E realmente, né? É isso que vai direcionar as nossas vidas. É o que nós pensamos, a ideia que nós temos de Deus, né? Então, as autoras dividiram esse capítulo em 4 mentiras principais e vai discorrer delas ao longo do capítulo, né? Do texto. A primeira mentira é que Deus não é o bastante. Bem fácil de cairmos nela, né? E de acreditarmos nela, seja conscientemente ou inconscientemente. E ela se mostra quando nós temos a pressupor que Deus não é o suficiente para nos fazer felizes, né? Para nos trazer, ou melhor, para ser tudo o que nós precisamos para encontrar a felicidade, né? Então, enquanto acreditarmos nisso, quando tivermos isso no nosso coração, nós sempre vamos estar procurando por algo mais. Seja algo bem material, algum relacionamento, né? Ou algum sonho que você tanto almeja. E você nunca vai estar satisfeito, mesmo que você consiga encontrar isso, você nunca estará satisfeito, né? E o que a autora traz no livro é o que mais compete com Deus na questão da suficiência no meio dos jovens de hoje em dia, são os amigos, né? Muitos acreditam que precisam mais dos amigos do que precisam de Deus. E acabam confiando nos amigos para atender essas necessidades e para preencher, né, os anseios mais profundos do coração deles. E não é que é pecado ter amigos ou querer algo bem material, correr atrás de algum sonho, mas a questão é que nada disso pode satisfazer o nosso coração, porque nós sempre vamos querer mais, né? Esses presentes, na verdade, eles só fazem sentido na nossa vida, só são benéficos para nós, quando o centro da nossa vida é Deus, né? Então nós não podemos depositar em nada disso a nossa confiança, o nosso amor, a nossa satisfação, porque nada além de Deus pode preencher isso em nós. Ele é o único que pode nos animar, que pode nos orientar, que pode nos trazer segurança, valorização. É Ele que nós devemos procurar em todas as situações da nossa vida. E eu vou ler uma frase de um outro livro, né, muito bom também, vale muito a pena ler, que é esse aqui, Garota Gay Bom Deus, de Jake Hill Perry. Acho que é assim que fala o nome dela. E é nesse livro que ela vai contar o testemunho de conversão dela, e tem uma parte que ela está falando especificamente quando Deus a resgatou, e ela vai dizer assim: talvez esse amor, do qual Deus está cheio até a borda, estivesse se derramando em seu modo de me tratar. Talvez esse amor o estivesse compelindo com base na graça, o amor merecido, ajudando-me a ver que toda pessoa ou tudo que eu amasse mais do que a ele não seriam capazes de cumprir a promessa de me amar eternamente. Nem meu coração foi criado para portar esses amores. Ao contrário, eles fariam comigo o que todo pecado faz, separando-me de Deus e, portanto, do amor verdadeiro para sempre. Essa seria a minha morte. Permitir que essas coisas me governassem seria uma sentença de morte. E é exatamente isso que acontece quando nós colocamos a suficiência que deveria ser posta apenas em Deus em qualquer outra coisa. Nós estamos assinando nossa sentença de morte, né? Porque essas coisas vão nos afastar de Deus, né? Nos afastar da vida. Nós vamos estar correndo atrás de coisas vãs e passageiras, que no final nos vão levar apenas para a morte. E é para isso que nós precisamos nutrir a nossa comunhão com Deus, né? Para não correr risco de criar ídolos na nossa vida, porque o nosso coração é expert nisso, né? Em criar ídolos. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus, né? Temos que ter comunhão com Ele, temos que passar tempo lendo e meditando na palavra dEle, adorando, orando, encontrando com outras pessoas também para adorar em culto, né? Precisamos muito dessa comunhão com Deus. Nos empenhar em verdadeiramente conhecer a Deus, né? Porque quanto mais nós o conhecemos, mais vamos entender o quanto precisamos dele. A mentira número 2 é: Deus não se preocupa com a minha vida.
Como a autora vai falar, hoje em dia nós temos visto uma nova forma de deísmo que está se levantando, em que muitas pessoas, inclusive cristãos, estão acreditando nessa doutrina, que tem dito que Deus criou o mundo, mas que não se preocupa com as nossas vidas de uma forma pessoal, né? E isso é bem perigoso se acreditar. E no meio cristão, mais ainda, além de ser contraditório, né? Porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, que criou tudo o que conhecemos, que nos criou, nos salvou, que determinou toda a história da humanidade. Então, como ele poderia agir com indiferença em relação às nossas vidas, né? Como ele poderia, de qualquer forma, não se preocupar e ser distante? Isso é impossível. A Bíblia é bem clara quando ela diz que Deus cuida de cada detalhe da sua criação. Cada flor, cada animal, cada parte da criação, por menor que seja. Deus tem um amor pelo que ele fez, né? E ele se preocupa e nada escapa dos olhos dele. Então, se ele cuida dessa forma tão amorosa de coisas tão pequenas, imagina de nós, né? Nós que somos feitos filhos dele através do sacrifício de Cristo. O fato dele ter olhado para nós, mesmo nós sendo miseráveis, pecadores e inimigos dele, e o fato dele ter nos amado e nos salvado já mostra que esse cuidado que ele tem conosco não é pouco. Não é pouco, pelo contrário, é muito grande e é muito perfeito também. Como Lucas vai dizer, Lucas capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, né? Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais, né? Isso é muito lindo de se ver. E a questão é que, talvez, quem esteja distante de Deus somos nós. Nós que não estamos buscando Ele o suficiente. Como Tiago também vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, né? É necessário que nós estejamos atentos, porque se não estamos sentindo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, é porque nós estamos distantes deles, né? E temos que mudar isso, temos que implorar, pedir a Deus que mude isso em nós. A mentira número 3 é, Deus tende a resolver meus problemas. Nós saímos de um extremo para o outro, né? Porque enquanto muitas pessoas acreditam que Deus não está nem aí para a vida delas, outra metade acha que Ele tem que estar ali aos seus pés, ouvindo e realizando todos os seus desejos e resolvendo todos os seus problemas. Mas, para essa segunda questão, no que diz respeito à mentira que nós estamos falando agora, a autora vai nos dizer que Deus está muito mais preocupado em transformar você para que você seja um imitador de Cristo, do que resolver os seus problemas e realizar os seus desejos, né? Mas não é que Ele não esteja interessado em seus problemas, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus é um Deus presente na angústia, mas esse não é o objetivo principal dele, né? E se alguma coisa acontece nas nossas vidas, é porque é a permissão de Deus. Nada foge da vontade dele. E ele tem os seus propósitos, como, por exemplo, nos ajudar a crescer através das angústias que nós enfrentamos. Tiago diz que nós devemos nos alegrar com as nossas provações, porque Deus está testando a nossa fé para fortalecê-la. Isso está em Tiago 1, versículo 2, versículo 4. E Romanos também vai dizer que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Ou seja, o que nós precisamos fazer é nos humilhar e nos submeter à vontade de Deus, né? O foco das nossas orações não deve ser o que eu quero, mas sim o que Deus quer de nós. E o nosso objetivo também tem que ser nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo. Também devemos expressar isso em nossas orações, não pedir apenas o que nós queremos, né? Como uma lista de tarefas que Deus deve resolver. A quarta mentira é, Deus é como meu pai. Eu acredito que realmente exista uma relação no que diz respeito a Deus e a figura paterna, porque é assim que Deus se revela na Escritura, né? Ele se mostra para nós como nosso pai. Ou seja, a figura paterna foi estabelecida por Deus como uma representação. E nós vemos nela qualidades que nós também encontramos, né, no próprio Deus, que pertencem ao próprio Deus. Eu creio que ele instituiu o pai na família para que fosse mais fácil para nós termos essa compreensão, essa percepção de Deus. Porque é através do nosso pai terreno que nós vamos ter segurança, proteção, cuidado, sustento, provisão, né? E por isso, inclusive, o homem ele é o cabeça da família, né? Porque ele tem essa obrigação de ser esse representante, né? De ter toda a família debaixo da sua autoridade, debaixo do seu amor, debaixo do seu cuidado. E de ser o sacerdote também, de nos aproximar mais de Deus, né? Mas, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, nem todos têm esse privilégio. Nem todos têm um pai presente dessa forma e que cumpre essa responsabilidade estabelecida pelas Escrituras, né? Isso pode sim abalar muito a percepção que elas têm sobre Deus. Muitas por
problemas com os seus pais acabam acreditando nessa mentira, né? Achando que Deus é como seus pais e acabam tendo raiva ou medo da ideia de se relacionar com Deus como um pai. E o que a escritora nos diz aqui é que Deus não é como nenhum homem que você já conheceu. Inclusive como seu pai, né? O melhor pai do mundo é apenas como uma fraca sombra de Deus. Deus é infinitamente mais maravilhoso, mais puro e mais amoroso do que o pai mais admirável que já existiu na face da terra. Os nossos pais são humanos como nós, né? Eles podem falhar, mas Deus nunca irá falhar conosco. Você pode ter certeza de confiar nele. E através dele, também deve aprender a se relacionar com seu pai aqui na terra, né? A autora vai dizer assim: parte do poder dessa mentira que nós estamos falando vem da nossa tentativa de associar características típicas de um pai, no caso aqui, não a que nós falamos acima, né? No caso, os pecados deles, né? As falhas. Então, associar essas características a Deus. Quando nós deveríamos estar perguntando a Deus sobre como nos relacionar com o nosso pai terreno. Deus exige que você honre o seu pai. Ele não diz para honrá-lo se ele for um bom pai. Não manda honrá-lo até você fazer 18 anos. Ele manda honrá-lo e ponto final. Aqui, ela também vai dizer que caso você tenha problemas com seu pai, caso ele tenha magoado você, é seu dever perdoá-lo, né? É um mandamento de Deus que você esteja disposta a perdoá-lo. Até porque isso vai libertar você também. O conselho que ela dá sobre essa questão é, além de perdoar, se aproximar dele, né? E preferir olhar as suas qualidades ao invés de suas falhas. Porque isso pode restaurar a sua relação com ele e dar a você a oportunidade de começar a enxergar Deus por um ângulo mais verdadeiro, né? Através dessa relação verdadeira, assim, com seu pai. Enfim, aqui nós terminamos a última mentira do capítulo. Essas não são as únicas mentiras que existem sobre Deus, é óbvio, né? Mas foram as que as autoras acharam mais importantes para serem colocadas aqui. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa área da nossa vida, com o que nós ouvimos sobre Deus, porque, como nós dissemos no início, o que nós sabemos sobre Deus é a parte mais importante das nossas vidas, né? E se nós damos ouvidos a mentiras, nós estamos correndo bastante perigo, porque nós vamos ter uma ideia errada de quem Deus realmente é. E para não cairmos nelas, como já falamos, né, nos capítulos anteriores, nós devemos estudar a Bíblia, né, para conhecer mais a Cristo, que é a expressão exata de ser de Deus, né, que é o único caminho para conhecer a Deus verdadeiramente, para conhecer a verdade que nós tanto precisamos. Para encerrarmos esse capítulo, já que estamos falando sobre conhecer a Deus, né, eu vou ler um trecho de mais um livro que eu achei bem importante. Achei muito importante sobre o assunto, tem tudo a ver. Enfim, esse trecho vai descrever Deus de uma forma perfeita, né? Eu fico maravilhada toda vez que eu leio ele. É das Confissões de Agostinho. E Agostinho vai falar assim: o que é então, meu Deus? O que és? Pergunto, senão o Senhor Deus. Pois quem é o Senhor, senão o Senhor? Ou quem é Deus, além do nosso Deus? Ó Deus Supremo, o mais excelente, o mais poderoso, o mais onipotente, o mais misericordioso e o mais justo. O mais secreto e o mais presente, o mais belo e o mais forte, constante e incompreensível, imutável, porém todas as coisas mudem, nunca novo e nunca velho, renovando todas as coisas e levando de maneira insensível homens orgulhosos à decadência. Sempre ativo e sempre silencioso, agregando tudo, embora não te falte nada, apoiando, preenchendo e protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando todas as coisas, sempre procurando, embora tu não precises de nada. Tu amas, mas não és sobrepujado pela emoção. Zelas, mas sem insegurança. Tu te arrependes, mas não sentes pesar. Tu te enfureces, mas ainda assim és tranquilo. Alteras tuas obras, mas não teu conselho. Pegas o que encontra, nunca perdes nada. Nunca é carente, mas aprecias ganhar. Não é invejoso, mas exige vantagem. Os homens devem dar-te tudo em abundância por todas as coisas, para que tu sejas o devedor. Mas quem tem algo que já não seja teu? Tu pagas as dívidas, mas não deves nada. Perdoa as dívidas e ainda assim não perdes nada. E devemos chamar-te de meu Deus, minha vida, minha santa alegria. Ou o que mais algum homem pode dizer ao falar de ti? E ai dos que nada falam em teu louvor, uma vez que falam muito, mas são ignorantes. Muito lindo esse texto, muito lindo. É linda a forma que Agostinho descreve os atributos de Deus, né? Que ele descreve Deus aqui. Esse é o nosso Deus, né? Esse é aquele a quem nós servimos, a quem nós devemos ser 100% apaixonados, né? Que devemos direcionar 100% do nosso amor e das nossas vidas. Então, que você venha refletir sobre o que nos foi apresentado, né? Aqui, sobre essas mentiras. E se examinar. Para que, se tiver alguma dessas mentiras que você esteja falhando, pedir perdão a Deus e ajuda, né? Para que Ele venha te libertar disso e te ajudar a vencer. Só isso mesmo, que Deus abençoe a todos.